A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que nos leva para o céu. O texto fica aqui na carta de Paulo, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ele vai dizer assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ora, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O apóstolo Paulo dá algumas orientações, meu irmão, minha irmã, a partir do versículo 14, do versículo 14 ao 26, sobre alguns comportamentos de que Timóteo não só ensinasse, ele está passando a informação aqui para Timóteo, mas isso não serve não só para Timóteo, mas para toda a igreja, para todos nós. Né? E ele começa a dar algumas orientações: não entre em contenda, não entre em discussões, que não vai levar a lugar nenhum. Cuidado com o disse-me-disse, cuidado com os falsos profetas, né? Alguns já questionando a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, Paulo, no versículo 15, eu entendo que é um versículo que sintetiza tudo isso que Paulo está querendo falar aqui no capítulo 2 de 2 de Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Quando nós nos apresentamos a Deus, meu irmão, minha irmã, aprovado, nós não nos deixamos influenciar por falatórios, nós não temos comportamentos que desagradam a Deus, nós estamos mais próximos de Deus do que do mundo, quando nós praticamos exatamente o que está aqui no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Às vezes eu tenho a impressão, meu irmão, minha irmã, que as pessoas esqueceram ou fingem que não sabem da existência do inferno.
O inferno é real, meu irmão, minha irmã. É real. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que quando Jesus voltar, ele vai julgar. Ele vai julgar o povo, nós seremos julgados. Uns para a salvação, para a vida eterna, outros para a condenação. O inferno é real. Eu nunca fiz essa pesquisa, né, minuciosa, mas alguns estudiosos dizem que Jesus falou mais de inferno do que de céu. E a impressão que me dá é que as pessoas parecem que perderam o temor. Perderam o temor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está muito atual com os dias de hoje. Como já dizia Billy Graham, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque no capítulo 4 ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão de dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Tem muitas pessoas fazendo isso. Haverá tempo que não suportarão a sua doutrina. Meu irmão, está tão difícil você hoje pregar o evangelho. Esse evangelho aqui, ó, que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. As pessoas estão fazendo uma maquiagem aqui na palavra para oferecer para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Se nós não oferecermos um alimento sólido, essas pessoas não vão poder se enquadrar aqui no versículo 15, quando ele diz que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Obreiro que anda na rua de cabeça erguida, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que cuida da sua família, uma pessoa que abençoa ao próximo. Isso são características, meu irmão, minha irmã, de quem é salvo, de quem nasceu de novo, de quem está em Cristo Jesus. E a orientação de Paulo para mim e para você é essa. Procura apresentar-te a Deus, Márcio, como obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. E, principalmente, que maneje bem a palavra da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos cada dia mais, meu irmão, minha irmã, ter amor a esta palavra, para que possamos aprender como viver aqui na terra, viver em comunhão com Deus e com os homens. E é através desta palavra que nós aprendemos, né, a ter uma vida santa, a ter uma vida de comunhão com os irmãos e com Deus. De estar nesse processo aí de santificação, de busca de santidade, o tempo todo, mortificando a nossa velha criatura e nos revestindo de uma nova criatura agora em Cristo Jesus. Procura apresentar-te a Deus, meu irmão, minha irmã, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Faça isso e você verá algo extraordinário acontecer na sua vida. Porque lá no Salmo 1 vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor, agora eu vou parafrasear aqui, aquele que medita na lei do Senhor e as praticam, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujos seus frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem. Diz lá o texto que tudo que ele fizer prosperará. Faça isso. Seja fiel ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.